eu também vejo o copo do lado meio cheio também, porque hoje a gente demonstrou a nossa força, a força de superação, como você mesmo falou, e a gente sai dentro do possível com dois objetivos que a gente entrou em campo. Um que era vencer a partida e segundo era terminar essa rodada na liderança do grupo. Então, graças a Deus, a gente sai conforme com isso. E eu acho que a gente até agora tem deixado uma muito boa marca aqui no Mundial. A gente tem feito 2 jogos muito bons, onde a gente tem produzido muitas chances de gol. Contra o Dortmund, infelizmente, não conseguimos convertir. Hoje fizemos 4 gols, então eu acho que isso deixa certa tranquilidade, que a gente está conseguindo criar, que a gente está conseguindo ser superior aos adversários, mas a gente sabe que a gente poderia ser melhor, que a gente é um time muito capacitado, que a gente tem grandes jogadores, então a gente sai tranquilo, mas também sai com essa lição de que a gente tem que focar os 90 minutos para não passar por o que a gente passou hoje. Bom, acho que acima de tudo, nós estamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante, e aí nós, no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica, o nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então que eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei deles outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados os 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho, e aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Boa noite, Renato. Robson Morelli, da Rádio Eldorado do Estadão e do The Futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conversa que você teve com eles no vestiário, um pouco do tom dela, um pouco da sua insatisfação e do torcedor também do primeiro tempo e depois da mudança completa para a segunda etapa. Como é que foi o tom dessa conversa com seus jogadores? Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz. Às vezes a gente precisa cobrar firme e forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição justamente por não ter o foco necessário. Então no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava pra gente. Next question to the gentleman on the second row. Renato, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Para a partida de hoje, foram 5 alterações que você fez no time inicial da equipe do Fluminense. E nisso que você está falando, né, a queda de atenção dos jogadores na parada para hidratação, não que tenha a ver com as trocas que você fez para o começo da partida, mas você acredita que os jogadores que começaram contra a equipe do Borussia Dortmund entraram numa rotação um pouco mais diferente, até no momento que
teve o intervalo do jogo? É um time que você já pensa, dos que começar contra o Borussia, terem oportunidades de começar contra o Mamelodi, que é um jogo onde o time sul-africano vai pro tudo ou nada para tentar essa última vaga? Eu acho que independente do time que entra em campo, o jogador tem que estar focado. Não foram as modificações, tanto é que nós estamos bem na partida, mesmo com as 5 modificações. Nós estamos criando, fizemos o primeiro gol, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. E é isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro, dou exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. E tomamos a virada justamente por isso. Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos eu mostro para eles. As coisas acontecem a favor e contra. Então ficamos focados e tomamos a virada. Aí não sei ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem o sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente tirou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles que é inadmissível. Foi essa a cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. Next question, the gentleman with the blue polo shirt. Renato, boa noite. André Rizek, Sport TV. No fim do jogo, não sei se você ouviu do banco, a torcida do Fluminense, de um jeito bem humorado, gritou chuta Everaldo. Eu acho que foi uma referência ao lance do Dortmund e de hoje também. Foram lances muito debatidos no Brasil. Você, como técnico e o grande atacante que foi, o que você achou da atuação dele, desse canto, e o que pretende conversar com o seu camisa 9? Boa noite. Ao máximo de si, independente de quem quer que seja. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar, digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho 2 centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho pro adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, inclusive no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola pro Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola pro Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também. Então foram os 2 lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo. Ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os 2 juntos, justamente por isso, que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza. E se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade. E pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir, ou fazer a jogada, ou para chutar em gol. Então, o que eu falo, muitas vezes o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses 2 jogadores, porque independente de quem quer que vai jogar, às vezes eu vou utilizar os 2 juntos, como eu utilizei hoje. Next question, gentleman on the first row.
Boa noite, Renato. Gustavo Zupac, da ESPN. Sobre o Arias, chama muito a atenção que o que ele está jogando aqui, num campeonato tão importante, é a mesma coisa que a gente está acostumado a vê-lo jogar no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. O nível é muito parecido. A diferença é que agora o mundo inteiro está vendo. Você acha que atuações do nível das que o Arias vem tendo pode oferecer para o Fluminense o risco de perdê-lo com o mundo inteiro olhando o futebol que ele está apresentando? Bom, em primeiro lugar, eu espero que ele continue jogando dessa forma, né? Que continue nos ajudando. E depois ele renovou recentemente o contrato com o clube, deve ter multa, mas isso aí é com o presidente, né? Não é comigo. O que eu tenho que fazer é procurar treinando o Arias, dando conselhos para o Arias, torcendo para que ele continue jogando cada vez mais, tem nos ajudado bastante. Ele é um grande profissional, é um jogador muito querido no grupo também. Tem feito a diferença, como você mesmo falou, não só aqui, mas lá no Brasil também. Então, de minha parte, eu espero que ele continue nesse nível aí para continuar nos ajudando. Se por um acaso aparecer alguma proposta, bom, aí é Arias, presidente e o empresário.